Todo fim é um novo início. A nossa vida é feita de ciclos. E nisso você tem pausas, paradas, começos, recomeços. E aqui nós temos um caso desses. Depois da vinheta, nós vamos tratar disso. Som Felipe. Patrocínio Rádio Corredor. Desinformação aonde você for. Rema Editorial. Quem és tu? Vou tentar fazer isso de uma maneira não tão longa como eu geralmente acabo fazendo. Meu nome é Felipe, eu nasci em Nova Iguaçu, na época a região hoje pertence a Queimados, na época pertencia a Nova Iguaçu antes da emancipação. E passei por um período morando lá, até os 5 anos mais ou menos, quando fui morar no bairro da Poça, Nova Iguaçu, e dali a minha vida prosseguiu. Depois de passar pelo ensino fundamental na cidade, fiz técnico eletrotécnica pelo Cefet, profissão que nunca exerci efetivamente, apesar de ter feito estágio. Então guardo algumas coisas que eu vivenciei lá, como também no estágio no Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que é o CEPEL. Muito interessante, uma experiência magnífica, e tem coisas que eu guardo ainda hoje, que em alguns momentos eu vou poder compartilhar com vocês. E depois, dando um pouco de rumo à minha vida, passei pela Faculdade de Letras, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí eu tive a oportunidade também de ter várias atividades interessantes. Depois fiz um mestrado em Linguística, mas no meio desse período eu passei por 2 prefeituras do Rio de Janeiro, uma na Baixada Fluminense e outra na região serrana, e que me permitiu ter contato com públicos diferentes, lidando também com dinâmicas diferentes, além de ter passado por cargos administrativos e também por situações que, claro, sendo os lugares por onde eu passei, acabo vivenciando e adquirindo noções diferentes em cada passo. Então, isso é um pouco da minha história. Também fiz outros cursos, daí que o objetivo aqui do Som Felipe também é falar um pouco de educação. Não é só uma questão de humor, é também questão de compartilhar ideias, compartilhar histórias, também a pedido de vocês, se vocês quiserem, a gente pode trazer coisas, mas a princípio a ideia é ter aqui a oportunidade de fazer algo diferente daquilo que eu já faço no Espiritualidade Mais Diversidade, no canal Paz e Bem do YouTube, e que na maioria das vezes eu tento compartilhar também pelo Facebook, ao vivo. Da onde você veio? Essa é uma das questões também bem interessantes, porque como eu, por essas vivências todas, ter morado na Baixada, ter tido um período na Zona Sul, ter vivenciado experiências diferentes, e além de ter 18 anos de redes municipais de educação, a minha ideia é a gente poder trabalhar aqui algumas coisas, continuando algo que eu comecei há muitos anos, com um fanzine chamado O Turbilhão. Esse fanzine é registrado na Biblioteca Nacional, que foi a orientação que eu recebi, que é uma forma de proteger esse periódico, mas até hoje ele está lá, eu acho que ainda existe. Procurei, até pensei em trazer esse nome para cá, mas era um fanzine em que eu tentava buscar as diversas possibilidades de visão sobre determinados temas, trazia um pouco de humor, trazia várias abordagens. E a ideia era ter essa possibilidade de também criar personagens, que é uma coisa que, de certa forma, me afetava. Não sei se isso já era uma forma de uma mediunidade na minha vida, porque isso, de certa forma, foi o que me levou para o espiritismo com 17 anos, e que hoje eu, de certa forma, não alimento de outra maneira, porque o turbilhão dava muito trabalho. Primeiro, que era uma coisa solitária, e segundo, que nem sempre as pessoas querem ver determinadas coisas escritas, mesmo se hoje, de repente, os meus textos ou as minhas coisas não fazem tanto sucesso naquela época, então também não fazia tanto.
Algumas pessoas até gostavam de algumas coisas que eu escrevia, mas o mundo mudou muito de lá para cá. Isso já faz cerca de mais de 20 anos. E hoje, com essas novas tecnologias, eu me senti tentado a arriscar fazer de outra maneira a partir de agora. Não vai ser a mesma coisa como eu fazia antigamente, mas aqui vamos ter essa oportunidade de trabalhar com outras questões aí que a gente pode pensar. De qualquer forma, boas-vindas, espero que se aventurem, por gentileza deem um retorno no sentido de o que gostaram e o que não gostaram, exatamente para que esse trabalho possa ser melhorado e a gente possa fluir mais e mais e mais e mais. Podflix Green Tubecast. Nessa parte do podcast, a ideia é que faça uma análise sobre temas que foram pertinentes e que, da mesma forma como no espiritualidade mais diversidade, eu procuro fazer uma abordagem, não vou dizer completa, mas me parece ser essencial para ser trabalhada. A ideia aqui é pegar notícias que estão aí na crista da onda e que a gente converse aqui, traga algumas ideias, a gente consiga entender um pouco mais sobre algumas coisas. E pelo menos nesse primeiro impacto eu gostaria de falar de talvez um dos maiores eventos culturais e também com um viés político que ocorreu nos últimos tempos no Brasil. Num final de semana, basicamente um sábado para domingo, Madonna Luiz Ciccone, talvez o maior ícone pop dos últimos tempos, em atividade, uma senhora de 65 anos, esteve no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, e como diriam as pessoas modernas, causou. Acho muito interessante essa coisa do causar sem o complemento, já que é um verbo transitivo direto. E é claro que por onde ela passa, ela causa. Talvez seja um dos poucos artistas em que é quase impossível a gente não ter algum impacto quando se trata dela. Se for pegar um pouco da minha infância e adolescência, talvez da minha infância não tivesse tanta noção, agora realmente eu não estou lembrado exatamente. Na adolescência, cheguei a assistir um compacto que a Globo passou à tarde. E é claro, nesse horário não ia ter muitas coisas apelativas, ou pelo menos não ia ter coisas tão impactantes. Então talvez tenha sido a única apresentação a que eu tenha assistido. Foi mais ou menos a mesma época em que passou um show da Tina Turner também. As duas eram também bastante, também a Tina muito impactante. Depois de muito tempo fiz até um programa no Espiritualidade, mais diversidade sobre ela, sobre a questão da espiritualidade, da mesma forma que fiz sobre a Madonna há algumas semanas. E isso é um dos pontos que me faz pensar e trazer esse feedback, que eu prefiro fazer aqui porque eu vou tratar de outros temas que não da espiritualidade, já que na espiritualidade e diversidade a temática acaba sendo voltada para essa ideia. E pensando nisso é que a gente começa a analisar o porquê de termos Madonna no Brasil ter sido algo tão impactante. Talvez muita gente tenha reclamado, mas exatamente essa que seja a grande virtude da Madonna. Ela acerta em cheio ao provocar, e ela provoca exatamente no ponto do nosso conservadorismo. Mesmo que sejamos pessoas liberais, sejamos pessoas abertas às novidades, a Madonna consegue ir a fundo naquilo que nos incomoda, porque ela joga pra gente também, muito provavelmente, os incômodos dela. E isso é algo que nem todo mundo consegue fazer da maneira tão competente que ela faz há 40 anos. Não temos ideia de como ela surgiu. Eu fiz uma breve pesquisa aqui e li que ela declarou em 2022 que ela é viciada em sexo. Daí a questão da sexualidade ser tão forte em toda a carreira dela, e foi muito interessante ver essa reação, especialmente da galera da extrema-direita, que eu acho que já estava preparada para fazer isso de uma maneira articulada, mas aqui ela conseguiu fazer algo a mais.
Antes de entrar em outros aspectos, eu queria chamar a atenção para umas questões artísticas interessantes, ou algumas maneiras que ela abordou. 2 pontos que chamaram a atenção foi quando ela colocou em 2 momentos, uma pessoa, agora não sei se é uma atriz ou se é uma dançarina, que estava vestida com roupas que ela usou em outros momentos. No primeiro momento, ela chamou a atenção para ter sido a primeira vez em que ela entrou no local para dançar, que afinal, antes de mais nada, ela é uma dançarina antes de ser cantora, e ali chamou a atenção exatamente pela questão que num filme, como a gente já viu, por exemplo, quando a Globo colocou Chiquinha Gonzaga, a Regina Duarte e a Gabriela Duarte entrando como sendo as 3 fases abordadas na minissérie, conversando entre si. E ela trouxe isso, algo que também já vimos em cinema e tudo mais, uma coisa. Só que trazer para um palco ao vivo, um show, é realmente de uma ousadia interessante. E ali ela colocou essa, digamos assim, dublê, vestida com a roupa em que ela fez a sua primeira apresentação, e isso chama a atenção pela lembrança de retornar aí, eu que estou com 43 anos, aos anos 80, lá para os idos de 1984, pelo que eu pude entender, ou 83, em quando ela se iniciou nessa longa carreira e muito frutífera, e o que é mais interessante e impactante, de muito sucesso. Sucesso que pode não estar tão grande como atualmente, mas até hoje, como a gente viu, impacta todo mundo. E além de tudo, não podemos esquecer da toda a geração de cantoras que se seguiram e que a imitam ou a copiam de alguma forma. A segunda também que me chamou a atenção foi quando ela trouxe, não sei se é a mesma dançarina ou essa mesma dublê, mas que interpretou também com um figurino anterior. Eu não lembro agora qual a turnê, mas de qualquer forma o importante é que a gente esteja tocando nesse assunto aí. E ela trouxe uma situação em que ela com essa dublê, fez um jogo em que havia, antes de mais nada, uma junção, quase uma cena de amor e masturbação. Algo que realmente foi impactante, mas o jogo de mãos e braços deixou a gente até na dúvida qual era o braço e qual era a mão. Se era da versão atual ou se era da dublê. E isso também me chamou a atenção, que é algo que, enfim, tradicionalmente de teatro e dança não é difícil de se imaginar, mas num palco ali com a ousadia da Madonna também não seria algo tão, assim, para mim foi inesperado. Diga-se de passagem, depois eu vou falar um pouco das reclamações, dos poucos que eu escutei, daquelas que valem a pena, é algo que também me chamou a atenção nesse sentido. E aí, 2 coisas que me chamaram a atenção posteriormente, além da presença da Anitta e da Pablo Vittar em momentos-chave, foi a questão que eu queria trazer aqui, a lista das pessoas homenageadas por ela. A primeira, que foi no trecho, quando ela cantou Live to Tell, em que homenageou as vítimas da HIV e da AIDS, ela mostrou fotos de Cazuza, Renato Russo, Caio Fernando Abreu, Cláudia Magno, Sandra Breia, Wagner Belo, o humorista Zacarias dos Trapalhões, o ator Thales Panchacon e Betinho ou Herbert Souza, figuras icônicas para a nossa cultura e para a nossa política, que a gente não pode esquecer também. Mas o que mais me impressionou, justamente mais ou menos no momento em que ela trouxe a Pablo Vittar, que trouxe a música brasileira para o palco, com a camisa, uniforme da seleção, a bandeira, que é algo que eu já vi em outros momentos. Não vi o show, mas a gente tem fotos e tudo mais, que ela costuma fazer de uma maneira simpática, no que chama de soft power, uma coisa bem prática dos Estados Unidos. Lembramos aí do Zé Carioca e o Walt Disney.
são personagens que são para tentar encantar e seduzir os brasileiros de alguma forma, aqui nós temos esse detalhe que eu creio ser muito importante, que é homenagens que quando eu vi, falei, o povo da extrema-direita agora vai se rasgar. Primeira, inesquecível, para mim talvez a mais impactante, Marielle Franco. Dispensa comentários nesse momento, em outro momento a gente pode falar sobre ela, mas o fato de trazer Marielle Franco, para mim, já foi altamente impactante. Outros, por conta, eu acompanhei o show pela Rede Globo, então não pude ver todas as pessoas que foram homenageadas, mas depois eu estou vendo aqui pela lista pela CNN Brasil. Eles mencionam aqui o Pelé, a Daniela Mercury, o Mano Brown, Cacique Raoni, eu me lembro de ter visto Cacique Raoni nas fotos, Elza Soares, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, esse também eu me lembro de ter visto, Zumbi dos Palmares, Érica Hilton, Marta, nossa jogadora de futebol, Marina Silva, Abdias do Nascimento, o Paulo Freire. Quando eu vi também eu fiquei, gente, isso daí não foi de graça. Renê Silva, criador do Voz das Comunidades, Fernanda Montenegro, Bruno Pereira, indigenista que foi morto no Vale do Javari junto com o jornalista Dom Phillips. E aqui, pelo que eu vi, tem outras pessoas que eles não colocaram aqui, por exemplo, a Sueli Carneiro, pela Folha de São Paulo, também verifiquei aqui, a artista plástica Tarceuda Amaral, faz parte da nossa história, e também a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Muito provavelmente eu não vou conseguir fechar essa lista, mas é importante a gente ter essas noções e a gente perceber duas coisas. Primeiro, isso daí não foi algo certamente vindo só da parte dela. A equipe que fez parte de tudo isso levou em conta também que era um momento de trazer essas provocações ali em Copacabana. Curiosamente, fomos descobrir que havia um grupo bolsonarista dentro ali da área VIP, um senador que até veio pedir desculpas públicas com relação a isso, pedindo perdão por ter ido ao show da Madonna, e isso mostra que é mais ou menos aquela visão, né, do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é uma coisa assim, no mínimo, curiosa para parte de muitos deles. E até o fato de termos tido tanta gente da extrema-direita reclamando do show da Madonna, vimos que uma teoria minha, de certa forma, parece fazer sentido. De como a extrema-direita congrega as pessoas frustradas sexualmente, principalmente. Além de outras pessoas que são frustradas de alguma forma. E isso realmente acaba sendo uma situação delicada, no sentido de ser pessoas que, antes de mais nada, são hipócritas. E, além disso, há uma situação muito interessante, que depois eu vou falar sobre a questão do Rio Grande do Sul, é a informação, foi dita por um colunista, até agora não sei se temos uma confirmação da parte da própria, dizendo que ela doou. Ela, a princípio, ia ganhar 15 ou 17 milhões de cachê e teria doado 10 milhões para o Rio Grande do Sul, na situação calamitosa em que o estado se encontra. Então, a gente tem aí, talvez, a pessoa que, mais do que trazer toda essa discussão, ela não somente fez isso, como ela também foi absolutamente afrontosa, também no sentido de colaborar com a diminuição do sofrimento do povo gaúcho nessa situação delicada pela qual o Estado passa. E a partir daqui eu queria comentar um pouco sobre algumas coisas que eu escutei, que realmente fazem parte de um pouco das reações que muito provavelmente, inteligentemente, a Madonna provocaria. A primeira delas diz relação a essa reação ultraconservadora, de que algumas até decepcionadas com a atitude delas, mas uma coisa me chamou a atenção
questões é quando alguém falou, por exemplo, que era decepcionante vê-la agindo daquela forma, mesmo com 40 anos de carreira, ela agindo de forma semelhante, trazendo sexo, quebrando tabus, todos os tabus possíveis e imagináveis. E, a meu ver, hoje ela tenta quebrar o tabu mais difícil da vida dela, que é o etarismo. Com 65 anos, não sabemos até que ponto a saúde dela permitirá ir a palcos, viajando o mundo inteiro, provocando, vivenciando essas coisas dessa maneira como ela tem feito. Mas esse é um tabu também que várias pessoas enfrentam. A questão de se manter evidente, se manter importante. E ela é uma pessoa extremamente importante para a nossa cultura, mais do que a cultura pop. Várias pessoas tiveram suas vidas mudadas com relação a ela. O ativismo em prol da cura do HIV, o tratamento do HIV, a questão de arrombamento de armários, com tantas pessoas que se sentiram empoderadas para sair do armário. E isso é algo realmente que não pode ser desconsiderado. E ela tem isso de uma maneira muito forte. Se vocês estão escutando o gato, que a gata despertou justamente na hora da gravação. Então, essas questões não podem ser deixadas de lado. E a importância dela vai muito além de simplesmente simular masturbações e sexo oral no palco. Tem toda uma questão de nós olharmos para nós mesmos, verificarmos os nossos preconceitos, observar o que nós tivemos para rever. O fato também de ela ter sido excomungada 3 vezes pela Igreja Católica diz muito. E isso mostra também que ela está absolutamente ignorando qualquer reação contrária no sentido do que ela precisa falar, o que ela sente necessidade de falar. E que isso foi necessário exatamente para revermos as nossas dificuldades de lidar conosco mesmo. Não é fácil, exatamente para quem não está acostumado a assistir aquilo, se você não tem essa ideia, não tem esse interesse. Mas é importante para a gente entender que aquilo existe, que a mulher tem sexualidade, tem vontade própria, e que as pessoas que não são heterocis também têm vontade, têm as suas vivências e têm também necessidade de serem vistas. É uma questão de empoderamento e também uma questão de a gente entender o espaço, que incomoda porque a gente às vezes não quer ver. Da mesma forma como a gente não quer ver a guerra, o massacre que ocorre em Gaza. A gente não quer ver a miséria que às vezes está ao nosso lado, a miséria que está na África, a miséria em países da Ásia, a miséria na América Latina e, curiosamente, a miséria também que ocorre no próprio país natal dela. E aí entra um ponto também que é um dos pontos que eu gostaria de falar. Não podemos nos esquecer que o fato de ela ser uma artista popular, falante de língua inglesa, do país mais poderoso do mundo, o Império Global, também temos uma questão de soft power. Não sei até que ponto que o governo estadunidense apoia todas as atitudes dela. Se eu não me engano, no clipe American Life, lá nos anos 2000, em plena guerra do Iraque, se não me engano, na guerra do Iraque não, na invasão dos Estados Unidos ao Iraque, houve uma polêmica com relação a uma crítica que ela tinha feito com relação a isso. E, pelo que eu soube, ela se viu obrigada a mudar o clipe. Ou seja, o clipe foi censurado por uma crítica que ela teria feito, com risco até de ter ser expatriada. E é claro, nem todo mundo é igual Que Maravilha, que consegue se tornar apátrida 2 vezes e lidar com isso numa boa. Cidadanias, especialmente nela, que é uma cidadã do mundo, digamos assim, seria complicado. Até para conseguir patrocínios e tudo mais. E todo aquilo, mesmo ela tendo uma fortuna cujo valor não faço ideia, mas de qualquer forma, para ter toda aquela estrutura e ainda receber
se aceitar ser garota propaganda de um banco brasileiro, realmente não deve ter sido pouco dinheiro. Mas, de qualquer forma, essa questão do soft power é outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar. Porque essa questão dos Estados Unidos de tentar sempre cooptar o Ocidente a seu favor, tenta sempre se colocar no sentido de se mostrar um país muito liberal, um país em que as pessoas podem agir de maneira livre, quando na verdade a coisa não é bem assim. Assim como o Brasil, você tendo dinheiro, você pode fazer o que você quiser. E a Madonna conseguiu esse espaço também, obtendo muito dinheiro, a ponto até de adotar crianças africanas e transformá-las nessas crianças hoje adolescentes que têm oportunidades que outros irmãos que certamente vivem ou têm desejo de ter o mesmo espaço jamais terão. Então essas são situações que me fazem pensar também no fato de um certo privilégio de que ela goza enquanto cidadã estadunidense. E também tendo a oportunidade de provocar outros países em que ela não poderia realizar essas performances como ela realizou no Brasil, creio que também isso passa pela ideia de que os Estados Unidos é um país liberal. E para quem acompanha os canais Drops LGBT no Telegram e Juventude Negra, a gente vê aí que não é por aí que a Amanda toca. E uma das ideias é trazer um pouco dessas notícias aqui também para vocês terem uma ideia do que se passa pelo mundo também, dentro daquilo que a gente consegue pesquisar nos dois canais, tanto com relação à comunidade LGBT, que é a PN+, como também com relação à comunidade negra. Mas, para encerrar, uma das coisas também que me chama a atenção é que, além de todas as fakes que circularam por conta do show da Madonna, temos também a questão do patrocínio, que a princípio, de acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação do governo do brasileiro, Paulo Pimenta, o show foi bancado pelo Itaú, pela Heineken, pelo governo do estado e pelo governo do município do Rio de Janeiro. Então aqui nós temos patrocínios governamentais municipal e estadual e 2 patrocínios privados. E pelo que as cifras estimadas até agora, né, um investimento de 60 milhões gerou um retorno de 300 milhões. Um dinheiro incomensurável para uma cidade turística, como a própria Madonna fez questão de ressaltar, de um lado o mar, de outro lado a serra. Isso tudo são coisas que são impactantes, que nem todo lugar consegue congregar. E o próprio estado do Rio de Janeiro possui balneários interessantes nesse sentido, de pessoas aproveitarem tendo dinheiro ou não. Porém, o que mais me deixou abismado foi exatamente também o patrocínio privado, que é quem realmente certamente lucrou mais com toda essa situação. Tem outros também, desculpem o parênteses, de vez em quando eu faço umas tergiversações assim. Me fez lembrar uma coisa que eu fiquei curioso, que alguém lançou o drink Mamadonna, fiquei até curioso de conhecer esse drink. E outras coisas que as pessoas fizeram, empadão da Madonna, e outras coisas que o pessoal foi para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, exatamente porque utilizou o nome Madonna para ganhar um pouco de dinheiro a mais aí. Pessoas que trabalham ali na região, bares e camelôs. Mas o banco que permite que ícones da esquerda, como o próprio Che Guevara, que foi homenageado também pela Madonna, o que nós temos com isso? Por quê? Que ideia é essa? A gente não pode esquecer que, no geral, essas instituições são adesistas. Eu penso mais no Itaú do que na Heineken, porque o Itaú é um banco brasileiro. Por que isso é interessante? Isso posso estar equivocado na minha análise, mas depois que eu assisti a um filme chamado Besouro Azul, em que há um questionamento ali
sobre a Escola das Américas, há algo, no mínimo, curioso no ar. Não é simplesmente renegar o passado. A meu ver, é mais ou menos assim: confie em mim, eu sou legal. Eu posso não gostar das suas ideias, mas eu compro. Eu estou junto com vocês. Eu sou legal. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que o banco teve ao trazer, ao permitir que Paulo Freire nem tanto, mas no caso do Che Guevara, que está muito mais conectado com a Revolução Cubana, tem mais questões marxistas mais profundas, digamos assim, em termos de simbolismo. Paulo Freire, ele tem um lado acadêmico absolutamente incomparável em termos de produção, em termos do que ele conseguiu, e infelizmente o Brasil está muito longe de aproveitar todo o legado que ele deixou. A gente tem aí algo que para mim é mais preocupante, por um lado. E digo isso porque o Itaú mantém há alguns anos um projeto chamado Olimpíada de Língua Portuguesa, que envolve diretamente a minha profissão. Eu pessoalmente não gosto desse projeto, em outro momento eu vou falar sobre isso, mas essa tentativa sempre do privado tentar se fortalecer junto ao público sempre é algo que deve despertar alguma preocupação. E independentemente da questão da Madonna, o que ela fez também tentando trazer de volta esse nacionalismo, não sei até que ponto que isso estava intencionalmente colocado, visto que é tradicional ela fazer isso nos países em que visita, é algo que nos deixa com bastante ideia, como umas pessoas que de uma maneira muito efusiva falaram: não, resgatou nossa bandeira, agora a gente não precisa mais ter vergonha de usar a camisa verde e amarela, visto que era um símbolo que ainda é muito usado pelos extremistas de direita, já que é um componente fascista usar símbolos nacionais. Então é algo que a gente precisa realmente ter cuidado. Eu penso que ainda precisamos de mais tempo para digerir não somente os impactos do show, os impactos também, até que ponto que vamos ter realmente um retorno a uma certa normalidade, no sentido de não achar minha gata resolveu passear por onde não deve. O que elas podem fazer a partir daí. Então isso é algo que a gente precisa observar. Como diriam os nossos jovens, #aguardemos. E verifiquemos se as nossas suspeitas se tornaram realidade ou se foi apenas um momento de catarse, de algo que a gente gostaria de ver, ou uma mensagem de união que ela gostaria de tentar passar, até mesmo trazendo pessoas que, como minha própria mãe chamou a atenção, que a Madonna gosta de trabalhar com essas pessoas consideradas excluídas da sociedade. É algo que a gente deveria parar para pensar, para a gente rever nossas posturas e, quem sabe, assim realmente lutar para um país melhor e único. São Felipe. A questão do Rio Grande do Sul é também um outro ponto que eu gostaria de botar um foco, porque a tragédia que dessa vez conseguiu acometer um estado inteiro, cerca de 80% do estado foi atingido de alguma forma por essas chuvas, é uma tragédia, de acordo com os especialistas, muitas pessoas, anunciada. E isso eu já também trouxe em alguma outra tragédia que aconteceu, eu não me lembro qual, no programa Espiritualidade e Diversidade, no canal Paz e Bem, em que eu falei sobre essa questão da visão de determinadas religiões sobre as tragédias. E como o próprio presidente Lula falou há pouco tempo, a terra está cobrando seu preço. Há um limite do uso da natureza, dos recursos naturais. E esse limite é algo que a gente precisa realmente estar atento, porque nós já ultrapassamos em muito todos os limites possíveis e imagináveis do uso dos recursos naturais do planeta. É algo que não dá para a gente deixar de lado. E infelizmente,
talvez a parte mais delicada disso tudo é o fato de termos grupos, a gente está tendo aí grupos absolutamente inescrupulosos que insistem em trabalhar todas essas questões da pior maneira possível. A situação está acontecendo de maneira mais frequente, o Greenpeace já tem alertado sobre isso, que as tragédias naturais têm se tornado muito mais frequentes e muito mais fortes, muito mais pesadas. Nesse caso, podemos descartar a questão dos terremotos. Terremoto é uma questão de placas tectônicas até onde se saiba, mas de chuvas, furacões, queimadas, isso infelizmente tende a se tornar mais frequente enquanto não soubermos cuidar da natureza. Para quem se lembra do período em que ficamos em casa por conta da pandemia de Covid-19, devemos lembrar o quanto algumas situações naturais voltaram a ficar melhores exatamente porque a humanidade deixou de sair de casa. Para mim, quando olhei para aquilo, eu posso dizer, é a falência da humanidade. A Covid, com toda a desgraça que ela provocou, ela também gerou esse alerta. O quanto nós somos destruidores. E quando eu digo isso, não quer dizer eu, não quer dizer você, ser humano, pessoa física, trabalhador, trabalhadora, trabalhadora, que está atuando e vivendo num sistema capitalista que é altamente nocivo, destruidor da natureza. Eu falo principalmente pensando que a gente também não tem muito para onde correr quando a gente olha para o próprio sistema. Um bom exemplo, a gente se movimenta por meio de veículos que utilizam petróleo derivado, melhor dizendo, derivados de petróleo. E o que vai fazer se não se deslocar por meio desses meios, por meio dessas formas de transporte? Então não adianta culpar as pessoas que vivem, trabalham por uma coisa que é de sistema. Algo que somente agora começa a sofrer algumas mudanças, mas ainda assim com consequências delicadas, que é a tentativa de você mudar a matriz energética por meio, por exemplo, do uso de carros elétricos. Mas ainda assim é muito pouco. É muito, muito, muito pouco. Nós temos os meios de produção de maneiras ainda muito agressivas. E a conveniência de negacionistas com relação a determinadas indústrias capitalistas é reflexo disso. Essas pessoas não querem mudar. Elas querem que tudo permaneça como está. E isso é o que acaba atrapalhando ainda mais essa possibilidade de mudança. E o resultado disso é que, muito em breve, aquilo que acontece no Rio Grande do Sul, ou melhor, aconteceu nesse período, pode acontecer em outros lugares, como há pouco tempo aconteceu num local que a gente nem imaginava, que foi em Dubai, no Catar, em pleno deserto. E eu posso pegar um pouco de cadeirinha aquilo que aconteceu numa das cidades em que eu trabalho, que é Teresópolis, no Rio de Janeiro, que em 2011 sofreu de uma maneira drástica e uma chuva que levou em conta lugares em que não havia enxurrada, não havia nenhuma forma de inundação, chegando inclusive a tirar uma rua de lugar, a rua virar rio e o rio virar rua. Algo inimaginável. Houve uma mudança geológica por conta de chuva. Da mesma forma, a gente tem aí o mesmo que aconteceu em outras duas cidades, como Nova Friburgo e Petrópolis. Inclusive, Petrópolis passou por situações semelhantes há pouco tempo. Se não me engano, ainda no início deste ano, pelo menos mais de uma vez. E o outro local onde eu trabalho, que é em Duque de Caxias, também passou por isso justamente no bairro que eu trabalho, que é Xerém, que também há pouco tempo atrás também teve uma chuva muito pesada. E essa chuva trouxe realmente muita desgraça. Boa parte disso vem exatamente de não
cuidarmos bem da natureza. E um país como o nosso, que tem recursos naturais abundantes, mais do que respeito, merece que a gente saiba lidar com esse desenvolvimento que a gente quer de maneira sustentável. Um termo que já vem sendo tratado há anos, mas que aparentemente encontra determinados entraves porque nós temos pessoas que não querem fazer isso. E é por isso que é complicado. No geral, o sistema capitalista tenta nos jogar como sendo as pessoas culpadas disso. Porém, temos opções? Seria muito fácil jogar do lado tudo isso, mas hoje alguém consegue viver sem eletricidade? Hoje alguém consegue viver sem pegar um transporte movido a derivado de petróleo? Impossível. E mesmo que se você deixe, você é um. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. É um número incomparável. Isso não faz nem cosquinha. É algo que precisa ser um movimento drástico, um movimento forte, um movimento que não pode ser simplesmente sonegado. É algo que precisa ser muito impactado. E não adianta ir por aqui ou por ali. É preciso ter um caminho mesmo. É preciso ter um jeito de a gente não ficar tão preso a essas coisas. Mas isso, eu precisaria mudar a indústria. É preciso mudar o modo de produção. E isso é uma coisa que vai ser muito além de que eu, você. É preciso uma união de todo mundo. A única forma de mudar o mundo é união e trabalho. Mas para isso precisamos também de maior conscientização da nossa capacidade de mobilização e também de mudança e ter certeza de que a gente vai conseguir mudar. A adesão de capitalista é que é o mais difícil. Como eu falei sobre a questão do show da Madonna, nós temos a questão do soft power. E o capitalismo é mestre nisso. Tudo no capitalismo é comerciável. Tudo se torna vendável. Inclusive, isso, assim, não tem escrúpulos nenhum. Mas o que mais me incomoda na questão do Rio Grande do Sul é realmente pessoas que tentam se aproveitar de todas as formas, como ocorrem praticamente todas as tragédias. Não sei se a ação da Polícia Federal, capitaneada pelo nosso atual mandatário, vai surtir algum efeito para diminuir as fakes, com prisões realmente, com punições exemplares, ou se vamos ter algo que vem acontecendo. As pessoas que tentam se utilizar da chamada liberdade de expressão para praticar duas coisas: liberdade de opressão e também a vitimização ou minimização. A liberdade da irresponsabilidade. Que as pessoas querem falar, querem fazer, mas não querem assumir. E aí, na verdade, elas não querem ter-se responsabilidade pelas consequências dos próprios atos. E isso é algo que, infelizmente, a gente vê que na extrema-direita é muito grave, muito séria e muito falada. Esperamos que todo o pessoal saia dessa. E uma das coisas também que eu poderia comentar, antes que eu me esqueça, é uma das falas do atual governador, o Eduardo Leite, ter falado sobre fazer uma espécie de plano Marshall, ou até agora o Gilberto Marigoni no GGN falou do New Deal, que na verdade nada mais é do que a mesma política, de o Estado entrar com dinheiro e preparar uma maneira de se, enfim, acabar com todo esse problema, injetando dinheiro, verba e realizando todas as obras, mais ou menos assim, estimulando as economias, como foi o próprio plano Marshall. Para quem não conhece, foi um plano dos Estados Unidos injetando dinheiro nos países do oeste europeu e que permitiram um desenvolvimento muito forte ali. E a contrapartida foi basicamente a adoção do dólar. Algo que hoje, em outro momento a gente pode conversar, é algo que mais prejudica do que ajuda muitos países.
tudo isso é importante para ser falado, porque tanto o prefeito quanto o governador são de partidos que preconizam o privado em detrimento do público. Mas é tradicional no capitalismo, quando o privado entra em crise, recorrer ao público. Então essa questão do Estado mínimo é algo que realmente deveria ser revisto na postura dessas pessoas, desses partidários. Mas na prática não é o que acontece. E a própria mídia acaba repercutindo essas ideias que costumamos chamar de neoliberais. No fundo, acaba sendo assim, não mudança de nome, mas é a ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro. E a pregação acaba sendo basicamente Estado mínimo para a grande população, mas praticamente toda a mamata para as grandes empresas, incluindo essas próprias empresas da grande mídia, que sempre vivem de pires na mão para os governos. E quando os governos não fazem o jogo deles, eles começam a atacar. É algo que, infelizmente, é a nossa realidade e que a gente precisa se conscientizar sobre as visões que essas pessoas nos trazem. Mas, de qualquer forma, quem puder conhecer pessoas, procure se inteirar e não caia nos golpes fáceis, nem nos discursos fáceis. Seja por Pix, seja por doação direta. Ajudemos não somente o Rio Grande do Sul, mas lembremos-nos que as catástrofes se repetirão e muito provavelmente, queira Deus que não aconteça, mas a sua cidade também pode ser atingida em algum momento. E isso a gente não pode esquecer. E esperamos que não aconteça com nenhum de quem esteja escutando esse áudio. Mas esperamos que com essas questões as coisas realmente mudem. Apesar de eu pessoalmente não acreditar que isso aconteça. Chovendo viado. Exatamente. Oi. Desculpe, sou feminina e desceu pra mim. Torre de viado. Ai, eu queria ir embora. Foi ótimo. Conversa viada. No Conversa Viada, em cuja ideia é trazer para aqui temas que foram destaque, apareceram, chamaram atenção no canal Drops LGBT, que é a PN+, do Telegram, é a repercussão. Ali tem vários textos falando sobre o show da Madonna, tudo aquilo que foi possível falar, e eu achei que era interessante, inclusive tanto a favor quanto contra, o quanto isso ainda deve causar impacto. Uma das últimas coisas que eu li foi a Gleice Hoffmann comentando que a extrema-direita valoriza tanto a Madonna que esquece Rio Grande do Sul, e tudo aquilo que a gente pode lidar em relação a essas questões. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é a própria posição de termos o Eduardo Leite, um governador assumidamente homossexual, está à frente do Estado nessa situação lastimável e que, enfim, é uma pessoa polêmica no sentido de ser uma pessoa homossexual, membro da comunidade LGBT, que é a PN+, mas não é uma pessoa de esquerda. Então é uma das coisas que, para a gente poderia ter várias críticas e tudo mais, mas é importante que a gente não misture as estações, como as pessoas acabam fazendo neste momento. E, por outro lado, a gente deve lembrar que foram deputadas de esquerda que se lembraram de investir em verbas contra, prevenindo desastres ambientais. Foram 3 mulheres de esquerda no Rio Grande do Sul, dentre elas uma mulher negra. Então a gente deve levar em conta isso, que sexualidade não diz caráter de ninguém, não define caráter de ninguém e nem define posição política de ninguém. Se a gente deve criticar Eduardo Leite, que não seja pela sexualidade dele,
se a gente quiser exaltá-lo também, que também não seja exatamente por causa da sexualidade dele, mas que ele leve em conta que ele, como um representante, um membro da comunidade, o ideal seria que tivesse uma outra postura nesse sentido. Mas o que está por trás aí, na verdade, por parte da nossa mídia, é tentar levantar nomes que sejam capazes de enfrentar o Lula em 2026, muito provavelmente como candidato à reeleição. De qualquer forma, novamente deixamos aqui o desejo de que o Rio Grande do Sul consiga se recuperar e que o Eduardo Leite, nesse ponto, tenha um comportamento exemplar. Mais do que propriamente pensando na comunidade LGBT que é a PN+, é pensando no próprio povo gaúcho, que precisa ser tratado com respeito e que ele faça valer os votos que ele recebeu, os 2 mandatos que ele recebeu desse povo. Bora aquilombar. Aquilombar, eu gostaria de trazer alguns elementos importantes que foram destaque, digamos assim, né? Apesar que eu não tenho um destaque exatamente, é uma espécie de feed de notícias dentro do Telegram chamado Juventude Negra, e que me chamaram muito a atenção nesse período. O primeiro que eu gostaria de mencionar é o fato de o comandante da Marinha ter renegado, ou pelo menos ter criticado, não sei se tem poder de veto, mas houve um questionamento crítico com relação à inclusão do marinheiro João Cândido, lá da Revolta da Chibata, a inclusão do seu nome no livro de Heróis da Pátria. O que me chama a atenção com isso? É o fato de nós termos nas Forças Armadas, que a gente achava que já tinha algo muito preocupante no sentido de termos elementos da extrema-direita muito fortes ali, a gente ter ainda uma dificuldade com coisas ainda mais antigas, que é o fato de nós termos aí uma dificuldade com algo histórico, porque afinal nós tínhamos castigos físicos voltados para negros. O João Cândido, mais do que propriamente um herói da pátria, ele foi um libelo contra o racismo dentro das Forças Armadas. Então, se nós temos problemas com pessoas ligadas à visão da ditadura, que ainda chamam de revolução, quando na verdade foi um golpe de Estado, assim como a própria República, a gente vai ter que fazer uma modificação um pouco mais profunda. Porque o negócio é da década de 10, década de 20, gente. O negócio é bem mais profundo. E vindo de um fato estudado, historicizado, é preciso realmente fazer uma grande mudança nas questões das Forças Armadas. Porque realmente não tem como a gente aceitar que em pleno século XXI, cerca de 100 anos depois do que aconteceu a Revolta da Chibata, a gente ainda olha isso como não, é normal castigo físico? Impossível. Isso mostra que a reforma dos currículos militares é muito mais, a reforma deve ser muito mais profunda. E se não houver uma intervenção por parte do nosso atual governo, nós vamos enfrentar novos golpes no futuro, de pessoas achando que são salvadores da pátria por serem das Forças Armadas. E não é isso que a banda toca. Um outro fato que eu gostaria de destacar, que também é bastante delicado e triste, preocupante, foi o novo George Floyd nos Estados Unidos. E agora eu vi que foi no dia 18 de abril, ou seja, tem pouco menos de um mês aqui em relação à gravação de hoje. Mas é impressionante o quanto ainda a frase I can't breathe, não consigo respirar, ainda é algo que provavelmente a gente vai escutar muito. O fato não gerou a mesma repercussão no George Floyd. O Frank Tyson, que foi a vítima, tinha 53 anos. Isso morreu na cidade de Canton, em Ohio.
E isso mostra que a situação da violência policial, além de não ter sido resolvida, agora eu não sei porque não gerou a mesma repercussão. Muito provavelmente por conta da situação política lá, que é muito delicada, mas é impressionante o quanto isso é terrível. Por fim, outro ponto que eu gostaria de comentar, que me lembrou agora, refere-se ao Rio Grande do Sul, que é uma influencer, vou preferir não falar o nome dela, mas que culpou a quantidade de terreiros, templos de matriz africana no Rio Grande do Sul, que é bem maior de qualquer outro estado do Brasil, pelas chuvas. Racismo religioso realmente é demais, mas nesse caso a gente esbarra numa questão que eu acho que é muito mais delicada, que é uma das questões que acaba acontecendo em praticamente todo o mundo, que é o lidar com a falta de pudor e senso, bom senso, digamos assim, se é que essas pessoas têm algum tipo de senso, de ligar tragédias naturais. A gente viu que é uma tragédia anunciada, mas de qualquer forma uma tragédia que estava num volume acima do esperado, a questões que tem a ver com a crítica do que tem um certo exclusivismo religioso, e isso realmente não tem como a gente levar e achar que isso é natural. Não tem como. E isso é muito preocupante, muito mesmo. Porque a gente acaba tendo uma distorção até da proposta da religião. E é uma das coisas que se repetem em várias tragédias naturais. Várias, não é apenas uma. E geralmente culpam sempre a comunidade LGBTQIA+, ou a comunidade negra. E nisso a gente tem algo que saiu do esgoto, veio à tona, porque alguém, por algum motivo desculpe falar assim, mas é praticamente uma insanidade mental, trouxe à tona, e que, felizmente, depois essa influência pediu desculpas, mas desculpas assim, né? A bosta já está explodida. É um termo que provavelmente vai circular e que de alguma forma vai ainda trazer muitas questões para a nossa vivência aí. Muita preocupação mesmo. Porque para mim o problema não é ela falar. O problema é o que já não circulou no esgoto dessas vias de comunicação que permitem que essas ideias circulem para chegar até aqui. Não podemos nos esquecer de quanto a Marielle é até hoje assassinada mentalmente na cabeça dessas pessoas, como sendo, praticamente sendo culpada pela própria morte. E essa é uma das coisas que até hoje, para mim, não tem explicação. O porquê de a extrema-direita menosprezar, espizinhar, acusar Marielle Franco, vítima de um assassinato brutal, e de pessoas ligadas ao grupo da extrema-direita, se não são propriamente de extrema-direita. São Felipe! Então, gente, por enquanto é só. Agradecemos a audiência. Como diria o Faustão, agradecemos a paciência também de ter me escutado. E em breve estaremos de volta aí com mais São Felipe, trazendo outros temas, outras abordagens, outras linguagens. Esse é quase que um podcast experimental. E a gente vai filmando tudo. Quem quiser mandar sugestões, podem mandar por e-mail, que vamos deixar aí na descrição. E estamos juntos pro que der e vier. Um forte abraço, um beijo enorme e até a próxima.